Oi gente, eu sou Sofia, estudante de graduação em Ciências Biológicas na PUC Minas, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o reino Plantae, o reino das plantas. As plantas são organismos eucariontes, multicelulares e autotróficos. O que isso quer dizer? Que elas produzem o seu próprio alimento. As plantas não caçam, as plantas não coletam, e elas realizam a fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Esse processo, chamado fotossíntese, ele só ocorre na presença de três elementos essenciais, que são a água, o dióxido de carbono, o CO2, e a luminosidade solar. E através da fotossíntese, a planta produz glicose e essa glicose vai alimentar o seu organismo. As plantas podem ser organizadas em dois grupos de uma maneira mais geral, mais abrangente. O primeiro grupo com relação às plantas que possuem ou não possuem flores e o segundo grupo com relação às plantas que possuem ou não vasos condutores de seiva. Então, com relação ao primeiro grupo, as plantas que não possuem flores, elas são chamadas de criptógamas. Essas plantas são representadas pelas briófitas e pelas pteridófitas. As plantas que produzem flores, elas são chamadas de fanerógamas e elas são representadas pelas gimnospermas e pelas angiospermas. Agora, com relação aos vasos condutores. As plantas avasculares, ou seja, aquelas que não possuem vasos condutores, são representadas apenas pelo grupo das briófitas. Agora, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas possuem vasos condutores de seiva. Agora eu vou detalhar para vocês um pouquinho de cada um desses grupos. As briófitas, como eu disse anteriormente, são plantas que não produzem flores e elas não possuem vasos condutores de seiva. Então, a seiva bruta e a seiva elaborada são transmitidas, passadas de célula a célula, através de um processo chamado difusão celular. As briófitas são organismos de pequeno porte e nós conhecemos como os musgos. Elas vivem em ambientes muito úmidos e, na maioria das vezes, ambientes sombreados. As briófitas não possuem flores, não possuem sementes e não possuem vasos condutores. Agora, as pteridófitas. As pteridófitas são plantas de um porte maior que as briófitas. Elas podem chegar a metros de altura e elas são representadas pelas samambaias, pelas avincas e pelos xaxins. As pteridófitas também não possuem flores, mas diferentemente das briófitas, elas já possuem vasos condutores de seiva. E as pteridófitas também não produzem flores, nem frutos e nem sementes. Agora, as gimnospermas é um grupo de árvores muito altas que vivem em climas temperados e climas frios. Alguns exemplos delas são os pinheiros, as sequoias e os ciprestes. As gimnospermas possuem flores e também possuem vasos condutores, além de agora possuírem também o primeiro grupo que possui sementes. Por sua vez, as angiospermas, elas fazem parte do grupo mais abundante, mais diverso de plantas que a gente tem. As frutas que nós comemos fazem parte do grupo das angiospermas. Muitas das flores que nós vemos em ornamentação, em decoração, fazem parte do grupo das angiospermas. Então é um grupo assim super abundante, super diverso que a gente tem mais contato. E as angiospermas possuem vasos condutores, possuem flores, frutos e sementes. Aqui vale destacar que o grupo das algas não faz parte do reino Plantae. E isso a gente pode tratar em um próximo vídeo. Bom, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado.